Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, que acontece todo domingo, sempre às 20 horas, na companhia do grande historiador Luciano Clay Filho e também biógrafo do Bezerra de Menezes. A biografia definitiva, acredito eu, Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Esta biografia aqui. Então, na noite de hoje, vamos já um mergulho na história, na vida do Dr. Bezerra de Menezes, já, trazendo aqui revelações, não só fatos, revelações. Pessoal, mas na terça-feira que vem agora, teremos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, na companhia da querida Ana Maria Miranda, filha do Hermínio, e já está aí à disposição de todos, já. Um seminário histórico inédito, o movimento espírita nunca viu Hermínio a palestrar e viu por vez primeira, está aí à disposição de todos no nosso canal, 5 episódios já. Era um seminário longo, grande, então colocamos no decorrer dos nossos programas 5 episódios. Impressionante seminário do Hermínio com muita sabedoria. Na quarta-feira teremos o programa Resenha Literária com Silvio Mariano, o querido historiador, pesquisador, documentarista. Silvio é quem mais entende de livro aqui no Recife, né? Por isso que eu convidei ele, ele topou para fazer esse programa Resenha Literária. E, na quinta-feira, Dona Heloísa Pires com o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec. A gente conversa com Dona Heloísa sobre a obra, os livros, trazemos áudios aqui de Herculano, é um programa maravilhoso. Esses são os 4 programas semanais, o de Bezerra com Clay, o de Hermínio Corrêa de Miranda com a filha dele, Ana Maria, o Resenha Literária com o Silvio Mariano e o de Herculano com Heloísa Pires. Mas temos também os programas mensais. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, que vem aqui trazer fontes primárias, é um programa de memória, como todos. No segundo sábado, às 20 horas, temos com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, ex-presidente da UGE, o programa Memórias e Reflexões. Memórias e Reflexões, que é a autobiografia do querido César Perry, mas recheada de acontecimentos e de fatos desconhecidos do movimento espírita brasileiro. O César Perry que viveu a cena por dentro, conhece os bastidores do movimento espírita. No terceiro sábado, Portfólio Fontes Primárias, às 20 horas, com Adair Ribeiro, curador do Museu Acol, que é aquele que detém o maior número de documentos de Kardec, da época de Kardec, com a letra de Kardec, de Amélie Boudet, dos médios de Kardec, o Adair traz aqui. Então, fechando os programas mensais, no quarto sábado, o Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira, articulista de Reformador e da revista semanal O Consolador, e com Leonardo Marmo trazemos os fatos que acontecem da imprensa espírita, tudo que sai da imprensa espírita, de publicações, já, é o campeão de visibilidade, de audiência do nosso canal. Tá? Mas vamos agora elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade, mais essa possibilidade de conversar com Luciano Clay sobre Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, esse espírito maravilhoso que desenhou o mapa do movimento espírita no Brasil, a quem temos todo respeito, admiração e reverência, sim, pelo seu trabalho gigantesco, um trabalho de titã. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, mas para iniciar mesmo, deixa eu colocar aqui o querido
Luciano Clay, da nossa tela. 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos, olha lá, Luciano Clay Filho, esse grande historiador do Ceará, meu amigo Luciano, ouvi muito falar de você essa semana, mas ei-lo aqui. Tudo bom, Luciano? Como é que você está? Em paz, querido. Pronto para mais uma entrevista para mim, sempre tão esperada para falarmos dele, né, nosso doutor Bezerra. Em paz, querido. Graças a Deus. Luciano, porque eu ouvi falar muito de você essa semana, né? Eu tenho um grande amigo aqui no Recife, um amigo de mais de 30 anos, que ele teve uma tertúlia com você por telefone, disse que adorou você, ficou emocionado de ter conversado tanto com você, que é o nosso querido documentarista, pesquisador, presidente aqui no Recife do Jesus no Lar, Silvio Mariano. Essa conversa deve ter sido muito boa, não é, Luciano? O contrário é que é verdadeiro. Eu fiquei literalmente apaixonado por ele. Uma figura extraordinária dessas aves raras, né, que a gente tem no movimento espírita, infelizmente. Eu digo assim, infelizmente, porque era uma pessoa para ser mais, aspas, né, fraternalmente explorado. Então, ainda bem que você o explora em um dos seus programas semanais, porque é um desses cavaleiros solitários, né, que preserva a memória da história do Espiritismo, que gosta de documentos, até me presenteou com um documento muito raro, que eu vou guardar com muito carinho, e fiquei surpreso, né, com o material que ele tem, além de ser uma figura extremamente afável, que é o que nosso movimento espírita precisa, de pessoas assim. Então, agradeço a você uma vez mais, querido, por me permitir hoje ter contato com pessoas como a Ana Maria, agora com ele, o Silvio Mariano, enfim, outros tantos companheiros que... Lúcia Loureiro. A Lúcia Loureiro é uma criatura maravilhosa, eu falei com ela também por telefone, um amor de pessoa. Então, outras tantas aí que você tem me ensejado, esses encontros aí, que só me enriquece, né, a alma. Luciano, eu digo brincando, eu acho que você percebeu isso de visu, né? Conversando com ele, que o Silvio Mariano é um espírito em estado bruto e natural, né? Ali é o espiritismo raiz o tempo todo. É uma maravilha, viu? É uma maravilha. Que falta muito no nosso movimento hoje, sabe? Porque é uma pessoa que já vem vivenciando o espiritismo há muitos anos, guardando tudo aquilo ali com o maior carinho, com zelo, né? Um memorialista, não deixa de ser pelo que ele faz. O movimento espírita precisa de muitos mais Silvios Marianos aí para poder levar adiante esse projeto, essa necessidade imperiosa que nós temos de preservar a memória do nosso movimento nacionalmente. As coisas estão muito instantâneas, muito fluidas, muito rápidas, né? Então, de tal maneira que nós nos esquecemos, no estalar de dedos, daqueles que vieram antes de nós e que são os responsáveis por estarmos aqui falando de espiritismo. Luciano, eu faço com o Silvio um programa sobre resenha literária, né? Mas eu queria, exploro sempre você, antes da gente entrar no assunto do Bezerra de Menezes, Luciano, eu queria que você me ajudasse a fazer uma análise, né? Você sabe, eu acho que já aconteceu contigo também. O pessoal manda muita coisa para mim, né? Mesmo quando chega e-mail, né? Vídeo, né? Inclusive, o Leonardo Marmo me mandou um vídeo de Raul Teixeira essa semana. Que vídeo maravilhoso. A gente levou ontem para o programa, né? Com o Marmo. Mas o pessoal me manda livro também, né? Luciano Clay, aí eu recebi essa semana, né? Queria que você me ajudasse a analisar, você com seu tirocínio, né? Eu digo, será se eu vou gostar dessas obras, né? Será? Recebi, agora, aí é que tá, né? O pessoal se mete a falar sobre grandes expoentes e eu fico temeroso, né? Eu digo, rapaz, por que esse cidadão mandou isso para mim, né? Primeira obra que eu queria tratar aqui com você, por que o indivíduo que me mandou isso acha que eu vou gostar dessa obra, Luciano? Eu pergunto a você, né? Primeira obra é
Recordações de um Apóstolo, mas é a primeira obra que eu recebo. A segunda obra, Luciano, é um título até o Tribuno de Icó, pelo título, que título estranho. E é um escritor, Cleonildo, do Ceará, que me mandou essas duas obras, Luciano Clark. Ah, rapaz, olha que eu estava já pensando aqui, meu Deus, quem é que vai me destacar aqui como autor para fazer uma análise? Aí vai me comprometer. De certa forma, eu já estou comprometido, né, com o autor aí. Luciano, Oh, meu filho, que é isso? Luciano. Eu já tinha o Tribuno de Icó, mas Luciano ia me mandar o Divaldo. Eu digo, manda o Tribuno de Icó autografado também, para eu ter autografado. Então, muito lindo o autógrafo, Luciano. Olhe, mais sério, Luciano, eu dei uma folheada porque chegou ontem, né? Uhum. Olha, eu nunca vi uma biografia do Divaldo tão rica e com fotos que eu jamais vi em lugar algum. Em lugar de toda a trajetória de Divaldo, desde jovenzinho, né? Luciano Clay, por que eu irei gostar dessa obra? Por favor. Pela importância dessa figura que nós dois amamos e respeitamos, você já o entrevistou também neste espaço, no seu programa, que é Divaldo Franco, com 96 aninhos, e esse livro foi feito em 2011, na ocasião, para homenageá-lo em face da celebração em 2011 dos 60 anos da primeira visita dele à Fortaleza, ao estado do Ceará, porque, aliás, ele veio pela primeira vez para Fortaleza em 13 de outubro de 1951, acompanhando uma comitiva da qual fazia parte o Clóvis Tavares, e trazia a Fortaleza, como a outros estados do Brasil, à época, o professor médium espiritualista Pietro Baldi. Então, nós fizemos um apanhado, sobretudo fotográfico, foi uma garimpagem rápida que nós fizemos, também muita coisa do nosso acervo, pesquisando em hemerotecas locais, e fizemos aí, como você colocou, uma pesquisa e conseguimos recuperar fotografias inéditas dele, muitas delas raríssimas, nunca antes vistas, desde 1951, passando pela primeira palestra dele, propriamente, aqui em Fortaleza. Ele veio em 51, mas a primeira palestra foi em 56, e toda a trajetória do Divaldo até 2011, já são, portanto, 12 anos após, né? Agora ele completou 72 anos, fizemos uma homenagem recente, por ocasião da primeira visita dele ao Ceará. Esteve agora conosco no dia 20 de julho, próximo passado, para ministrar um seminário. Então, o Divaldo merece tudo isso, sabe, querido? Não que ele queira, né? Até porque ele sempre diz que transfere toda e qualquer homenagem que recebe à causa que é a razão da sua vida, que é o Espiritismo. Mas cabe a nós, historiadores, cabe a nós, espíritas do Brasil, reconhecemos a importância da missão extraordinária desse homem, esse Paulo de Tarso, mal comparando, né? São duas figuras extraordinárias em épocas distintas, mas é esse Paulo de Tarso dos nossos dias que se dispôs a levar a boa nova espírita aos mais longínquos rincões do nosso mundo atual. Então, em grande parte, se hoje nós estamos vendo o espiritismo sendo devolvido à Europa, uma das figuras mais proeminentes e mais importantes nesse mistério é Divaldo Pereira Franco, pela sua eloquência fenomenal, a oratória arrebatadora, que quem testemunhou, principalmente, eu digo sempre, presencialmente, em loco, é algo diferente, que tem toda uma mobilização de espíritos que assessoram esse missionário, que, sobretudo nos nossos dias, temos dito isso de forma recorrente, querido, tem sido ele, numa época de tantas incertezas, de tantos medos que nós vivemos nos dias de hoje, tem sido ele um verdadeiro arauto de uma mensagem de esperança que nos impulsiona ao prosseguimento da nossa jornada. Luciano, duas fotos que eu fiquei impactado, né? O Divaldo, muito jovenzinho, ao lado do professor Pietro Baldi e de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares, junto com o Baldi. Quer dizer que quando o Baldi esteve aí no Ceará,
O Clóvis Tavares veio com ele, acompanhou ele aí também. Veio junto, e inclusive há uma fotografia que nós colocamos de um grupo, por ocasião da visita de um hospital psiquiátrico espírita que havia à época, fundado por Ferreira Mota, que era, curiosamente, um deficiente visual, empresário local, espírita atuante, que fundou uma fábrica de picolés e, com os recursos, ele construiu esse hospital que objetivava abrigar os chamados, à época, né, portadores de alienação mental, carentes daqui de Fortaleza. E Divaldo, acompanhando o professor Pietro Baldi, Divaldo lia, aliás, em italiano, traduzindo para o português, ele tinha uma facilidade de fazer a conversão para a língua portuguesa, o que demonstra também que Divaldo teve certamente um vínculo pretérito na Itália, né? E nós sabemos com Francisco de Assis, como professor Baldi, e ele fazia a leitura do professor Baldi, ainda muito jovenzinho, né, com 20, 24, 23 aninhos. Então foi a primeira vez que ele nos visitou. E nessa fotografia ele está lá. E que é o pai de Santos Dumont reencarnado, isso revelado pelo próprio Chico Xavier, né? Carlinhos, o filho do Clóvis Tavares, era Santos Dumont, numa nova romagem, viveu pouco por conta daquele suicídio no passado, né? Luciano, mais outra foto, né? A gente trouxe uma foto aqui, você e Divaldo, os dois fazendo um coração, né? Recentemente aí no Ceará. Mas, rapaz, Luciano, aquela foto tem mais de 40 anos. Eu vi Luciano Clay jovenzinho, mais magro, sem barba, novamente abraçado com Divaldo, né? Luciano, é estrada, é chão, é muito tempo que liga você a Divaldo, né? Aquilo ali é 40 anos atrás, Luciano. Graças a Deus. Nós conhecemos há quase 40, né? Em 87, foi a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de conhecer Divaldo pessoalmente. Foi amor à segunda vista, que só o espírita entende, ele próprio depois falaria para nós a respeito desse reencontro. E é uma alma que eu prezo e amo muito. Então, de lá para cá, na época nós nos apresentávamos, integrantes que éramos da célula embrionária do futuro grupo AME, Arte, Música e Espírita. Eu cantava, viu, na época, eu compunha música. Então, nós fazíamos parte do grupo musical da Mocidade Espírita Joana de Ângeles, que homenageava a mentora de Divaldo, e nós fomos nos apresentar timidamente, nervosos, e cantamos para o Divaldo, curiosamente, no Colégio Militar daqui de Fortaleza, onde mais tarde eu iria lecionar e onde permaneço até hoje dando aula de história. Então, realmente, esse encontro com o Divaldo, a admiração, Divaldo foi uma pessoa que norteou muito a minha vida espírita, e por isso eu sou muito, muito, muito grato a Deus pela oportunidade de tê-lo ainda entre nós. Luciano, a geração da gente, por estar mais próximo, né? Ele foi mais contemporâneo do que o Chico Xavier. A gente teve uma influência maior de Divaldo do que Chico, né? Isso é indubitável. Pessoal, leiam Recordações de um Apóstolo, La Chatre, a editora, né? Da La Chatre. Luciano, gostei muito, viu? Não li, mas gostei muito, já gostei muito. Então, mas vamos falar um pouquinho, Luciano, sobre o Tribuno de Icó, que é essa outra figura que o teu centro de memória, o Centro de Memória Viana de Carvalho, adorna o nome, né? O Coronel Viana de Carvalho, Luciano, que tribuno de Icó é esse? Numa semana que Raul Teixeira, o Príncipe Negro, volta a fazer uma palestra, né? Então, a gente, quando fala em Newton Boechat, Divaldo, Raul, mas lá atrás foi o pioneiro nisso, Viana de Carvalho, né, Luciano? Sem sombra de dúvidas. Tanto Newton Boechat, Raul Teixeira, que é outra figura grandemente importante na minha vida, é um pai pelo coração também. Falo com o Raul via WhatsApp praticamente diariamente. Nós também o conhecemos ainda na década de 80. E o Viana é o grande orador que os antecedeu, naquele estilo de oratória clássica, que classifica a maneira de divulgar o espiritismo, podemos dizer a oratória, tanto Raul quanto Divaldo. Newton Boechat já tinha um estilo um pouco
diferente. Havia um outro também grande orador, pouco conhecido do movimento espírita dos nossos dias, que foi Jacó Rosman Neto, de Curitiba, no Paraná, que foi um fenômeno também, muito amigo de Divaldo, já residente no mundo espiritual. Mas Viana de Carvalho foi considerado pelos seus coevos, pelos seus contemporâneos, e isso foi dito pelo próprio Divaldo Franco, que já ouviu falar no mundo espiritual. Divaldo não conheceu, obviamente, pessoalmente, quando encarnado, porque Viana desencarna em 26, Divaldo reencarna em 1927. Viana nasceu no Ceará, desencarnou na Bahia, onde Divaldo iria nascer no ano seguinte. Então, o Divaldo já ouviu falando do mundo espiritual e nos afirmou que foi o maior orador espírita que ele já teve a oportunidade de ouvir, o mais completo. Então, por aí você tira, né? Se Divaldo é para nós esse fenômeno, se Raul Teixeira é outro grande exemplo para nós no campo da oratória, muito próximo do Divaldo, imagine Viana de Carvalho, segundo as informações de Divaldo. E nós sabemos que a Viana, desde 1947, que vem num entrosamento, numa simbiose perfeita, e trabalhando com o Divaldo, o auxiliando e o inspirando nas suas conferências fenomênicas. E lembrando também o grande Reinaldo Leite, de São Paulo, também um orador magnífico. Conhecer também. Conheceu o Reinaldo Leite também? Conhecer aqui em Fortaleza, ele vinha regularmente, até tinha um bom contato com companheiros da nossa Casa Espírita, João Evangelista, participou de alguns congressos espíritas, inclusive o último que ele veio, ele já estava muito doentinho por conta de um problema de saúde grave, né, que ceifou a sua vida física. Então ele já veio magrinho, mas mesmo assim não deixou de cumprir com aquela tarefa, e pouco tempo após ele retornou ao mundo espiritual. O que me fazia admirar do Reinaldo Leite era a sua humildade no trato assim pessoal, aceitava tudo, não fazia exigência alguma. Tá, para ele estava tudo bem, se desse isopor para ele comia. Não, tá ótimo. Então, é uma pessoa muito humilde, sabe? Fiquei assim muito encantado ao conhecê-lo pessoalmente. Não tive a amizade que eu tenho com o Raul, com o Divaldo, mas foi um companheiro que eu assisti palestra dele aqui em Fortaleza, na minha fase inicial, e ele é muito querido ainda hoje no movimento espírita cearense. Luciano, gratidão, viu, Luciano? Você sabe que vai ficar num lugar especial na minha estante sempre. Livros de consulta permanente, né? Junto com o de Bezerra. Bom, Luciano Clay, vamos hoje, a gente tem que voltar a trabalhar. Foi a Divaldo Franco, aí no Ceará. Depois a gente fez um de improviso aqui, semana passada. Vamos retomar sua pesquisa. Luciano, a gente já mergulhou bastante no clã Bezerra de Menezes aqui no Ceará, não é? Os Bezerra de Menezes aqui do Ceará, não é? Queria que você falasse um pouquinho da tua pesquisa dos Bezerra de Menezes do Rio de Janeiro. E foi, na verdade, Bruno, o nosso grande desafio. Como comentei para você noutra oportunidade, porque o capítulo sexto, que é o capítulo no qual nós falamos dos Bezerra de Menezes, do Rio de Janeiro, e a descendência mais importante vem do nosso Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante. Quando nós começamos a pesquisar, praticamente quase nada havia. Então, foi um trabalho, eu diria para você, mais arqueológico, que tínhamos de revirar escombros para fazermos a garimpagem de algumas pepitas muito difíceis de serem encontradas. Então, nós tivemos praticamente de montar esse quebra-cabeças para tentar equacionar algumas dúvidas, alguns problemas que nós fomos encontrando para podermos compreender a família Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro, porque praticamente quase nada havia em termos de informações concretas acerca dos familiares no Rio de Janeiro. Então, foi um trabalho assim que eu diria para você de fôlego, e eu digo sempre, olha, faz cereja do bolo, porque foi o capítulo que nós deixamos por último. Dos 17 capítulos, foi o último a ser concluído. E tinha de ser assim, porque foi aquele também, entre todos os capítulos, que mais tocou o nosso coração. Porque aí nós tivemos a oportunidade de irmos atrás de toda a parentela do Dr. Bezerra de Menezes, os descendentes diretos, indiretos, do Rio de Janeiro.
Luciano, mas a pesquisa sobre Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro tem algumas lacunas e inconsistências, né, apareceram ao longo do caminho, né? Luciano, o que a gente sabe através da tua pesquisa hoje, né? O próprio Zeus Van Tuyl cita o Bezerra de Menezes 7 filhos, né? Antes de você era o que era propalado, né? Mas eu te pergunto, Luciano, isso devidamente consertado, mas de onde vem, por que os 7 filhos se propalava apenas 7? Essa era uma pergunta, Bruno, que nos intrigava, né? Que o problema da quantidade de filhos é tão interessante que até hoje nos confunde. Eu mesmo, de vez em quando, tenho que parar, tem que falar, que saber quantos filhos exatamente. Então, foram 13 do segundo casamento e 2 do primeiro. Então, um total de 15, além de uma filha adotada. Então, foram 16, contabilizando aí. Fora os que possivelmente, embora eu não tenha encontrado os registros, e era muito comum naquela época, nasceram e vieram a desencarnar poucas horas após. Era muito comum, né? Nascer e morrer, a dificuldade. Então, e até porque havia lacunas, às vezes, entre um ano e outro, passar 2 anos sem ter filho. Então, você supõe que deve ter tido algum filho, porque era uma gravidez atrás da outra. Muito comum naquela época. Então, nós tivemos um trabalho imenso para fazer a descoberta de toda essa relação de filhos. E uma das coisas que nos intrigava era, por exemplo, Bruno, algumas biografias, entre as quais a de Zeus Van Tuyl, que é uma biografia de referência, que consta do livro Grandes Espíritas do Brasil, que foi lançado pela Federação Espírita Brasileira em 1969, uma obra ainda hoje de referência. Quando você é organizador, você pega e compila, você transcreve, Ctrl+C, Ctrl+V, claro que adapta, né? Aqui e acolá um enxerto que você queira fazer, então ele organizou. Tanto isso é verdade que depois, pesquisando sobre Viana de Carvalho, nós vimos que na biografia de Viana, que há também alguns erros, é compreensível, ele pegou de uns periódicos de época, e lá ele transcreveu tal qual os periódicos falavam sobre Viana de Carvalho. Então, quando você lê o Zeus Van Tuyl, lá ele coloca que Bezerra teria tido 7 filhos com a segunda esposa e 2 com a primeira, no total de 9. Aí nós tentamos entender a razão disso, porque já nas pesquisas seguintes nós já havíamos encontrado outros tantos filhos. E aí nós chegamos à constatação da razão do erro, é porque o Zeus pegou, nesse processo de remontagem dessa biografia, do Dr. Bezerra de Menezes, trechos da biografia original, a primeira que houve sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que nós recuperamos, resgatamos, colocamos no livro, no primeiro capítulo, do primeiro biógrafo de Bezerra de Menezes, que era amigo de Bezerra de Menezes, que escreveu a biografia quando o Dr. Bezerra de Menezes ainda estava encarnado, chamado Prezalindo Leri Santos. Isso foi escrito em 1880, essa biografia é de 1880. Então, em 1880, quando ele escreveu, esses dados lhe foram passados pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, o que é muito bom, porque são informações que ele próprio passa ao Prezalindo, que repassa para nós. Então, naquela ocasião, em 1880, o doutor Bezerra, de fato, tinha 2 filhos do primeiro casamento e já 7 do segundo casamento. Então, um total de 9. Então, a pessoa que pegou, não sei se o Zeus ou de onde ele fez esse print aí, esse Ctrl+C, Ctrl+V, fez em 1880, estava certo. Só que ele se esqueceu de dizer que na década de 80, o Dr. Bezerra teve outros tantos filhos, que o Dr. Bezerra de Menezes teve filho, inclusive, na década de 1990, porque o Dr. Bezerra foi pai com 64 anos, a derradeira vez, né? Então, o erro se deveu a isso, o descuido, que é perfeitamente compreensível, né? Na época não era tão fácil de se pesquisar como nos nossos dias. Então, foi muito boa essa biografia escrita pelo Zeus, porque é ele quem cita por primeira vez também o Prezalindo Leri Santos. Foi graças a essa citação dele que nós fomos atrás dessa fonte primária, dessa primeira biografia, e quisemos prestar uma homenagem ao primeiro biógrafo, Dr. Bezerra de Menezes. A gente viu aqui, você falou sobre Prezalindo, né? Aquela biografia primeira lá atrás. Luciano, aí vamos lá. O assunto agora que a gente vai adentrar.
num programa lá para trás, a gente já abordou em outro contexto. Por isso que o conhecimento é assim, né, Luciano? A gente toma com outras nuances novamente, né? Repassa novamente, então, Dona Maria Cândida de Lacerda Prego. Luciano, o primeiro grande amor de Bezerra de Menezes. Pela data, vou até colocar isso para você aqui intuitivamente. Você sugere, né? O ano de 1857, o Bezerra tinha 26 anos, Luciano. Dona Cândida, a jovenzinha Cândida, uma donzela de 14 aninhos, não é, Luciano? Então, aquele rapaz com os olhos verdes, né, 26 anos. Luciano, onde foi a primeira vez e quando o jovem Bezerra de Menezes vai cortejar aquela donzela Maria Cândida de Lacerda Prego, e você faz uma colocação intuitiva do suposto momento desse encontro? Bruno, nós tivemos um trabalho imenso para tentarmos descobrir fatos, aspectos da vida da primeira companheira do Dr. Bezerra de Menezes, que eu diria foi o grande primeiro amor da vida dele. Tanto é que é interessante porque nós colocamos no referido capítulo, a partir de um romance que o Dr. Bezerra de Menezes escreveria posteriormente, que, aliás, é o primeiro romance dele nunca publicado, que ele conclui em 1885, antes até de se declarar espírita, que é Viagem através dos séculos ou as fases da vida humana. E ali também, como acontecia em outros romances, ele emprestava as suas qualidades morais, comportamentais, aspectos da sua vida aos personagens. E há um personagem, um médico espírita, médium, aliás, André Cavalcante, que é ele próprio, você percebe. E a sua jovem amada Cecília é o nome da personagem. E ali ele diz muito claramente que, antes de conhecer Cecília, que é a mesma Maria Cândida, também representada assim num outro romance, ele diz que não intencionava se casar. Ele queria se dedicar à medicina como sacerdócio, ou seja, queria ter uma vida celibatária. De princípio, quando estudante de medicina, esse personagem, repetindo que ele próprio, ele não intencionava casar, até o momento em que conhece, no caso, a real Maria Cândida, aí muda totalmente o seu projeto de vida. Então, querido, nós tivemos um trabalho muito grande para tentar, primeiro, encontrar os dados de Maria Cândida, que não foi fácil, né? Porque descobrimos que ela era uma menina cujo pai, um médico de nomeada em Campo de Goytacazes, porque ela era de Campo de Goytacazes, como também sua mãe, que era homônima, também se chamava Maria Cândida, e ela era casada com esse médico, que era um médico dos pobres também daquela cidade, um grande médico, Francisco Alves Gomes de Matos Prego, né, do qual vem o nome dela, o sobrenome de Prego. Então, quando ele desencarna em 1843, ela acabara de nascer. Ela nasce, portanto, há 180 anos, em 1843, e o pai desencarna também naquele ano. Então, ela estava praticamente com alguns meses, quase um aninho, obviamente que não tinha lembranças do pai. Até que a esposa, mais tarde, ainda nesse mesmo decênio, nos anos 40, que era comum à época, muito jovem, a mãe dela, Dona Maria Cândida, vai se casar com Mariano José Machado, que será o pai da segunda esposa do Dr. Bezerra de Menezes, Cândida Augusta, que vai nascer em 1850. Era 5 anos mais nova do que a irmã materna. Então, ela vai ter toda uma vida dedicada à mãe, uma filha extraordinária, uma mulher de raras virtudes, e que com 14 aninhos vai fazer com que o jovem médico cearense, de cabeleira leonina, de olhos verdes como a cor dos verdes mares bravios do seu torrão natal, as praias de Iracema, se cruzasse com o olhar dela, e a partir de então foi amor à segunda vista, que eu diria também que só a reencarnação explica, né? Eu me lembro até daquela música bastante conhecida do cancioneiro popular, quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Foi algo assim.
foi uma paixão instantânea, e isso nós constatamos na maneira como ele vai descrever, através desse personagem, do outro romance também. Então ele fica verdadeiramente apaixonado por ela. E nós tentamos descobrir como é que se deu esse primeiro encontro, onde se deu esse primeiro encontro. De repente, quem nos ouve também deve até achar estranho, né? 14 anos, ela vai se casar com 15. No ano seguinte desse encontro, ela já vai casar com ele. O encontro foi em 1856, em 1850, aliás, 1857, um ano muito importante para nós espíritas, coincidentemente, lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril. Esse encontro nós supusemos, aí vem a intuição, que se deu no dia 1º de junho de 1857, e vamos explicar por quê. Ele se encontra talvez por primeira vez, né? Então, as pessoas acham estranho, só voltando à questão, porque ela era novinha, 14 anos, ele um pouco mais velho, 20, 26 anos, e vai se casar no ano seguinte, ela com 15, ele com 27, mas naquela época era assim, Bruno. As moçoilas, as meninas, casavam-se muito cedo, porque a ideia da família era se casar, às vezes até com menos idade, com 13, 14 anos, na puberdade. Se você fizer aí uma pesquisa familiar, você vai ver que lá atrás a sua parentela aí, seus bisavós, trisavós, se casavam bem cedo para que tivesse um número grande de filhos, né? Famílias numerosas, de 15, de 12, de 20 filhos. Então era a ideia de se casar cedo para que a esposa, principalmente, era a mentalidade da época, tivesse mais filhos. Então ele a conhece possivelmente no dia 1º de junho. Nós dizemos possivelmente porque eu tentei encontrar alguma coisa a mais e fiz essa alusão pelo seguinte fato. O doutor Bezerra de Menezes, ele toma assento na academia. Veja como é que são as coisas do destino. Na Academia Imperial de Medicina, sobre a qual já falamos aqui na outra oportunidade, que era de difícil acesso, no dia 1º de junho de 1857. E naquele mesmo dia, ao seu lado, um outro médico, que curiosamente era 2 meses mais novo do que ele, doutor Bezerra de Agosto, esse outro médico, Machado, Joaquim Pinto Machado, ou Joaquim Pinto Neto Machado, o Neto vem na frente do Machado, ele tinha a mesma idade do doutor Bezerra de Menezes, apenas 2 meses. Né? Ele era de novembro, o doutor Bezerra de agosto de 1831. Os dois foram colegas na Faculdade de Medicina, só que o Neto Machado, que se tornou também um grande cirurgião, desencarnou na década de 1890, antes até do Dr. Bezerra, eles foram colegas, mas ele terminou antes. Ele terminou em 1853 e o nosso Dr. Bezerra de Menezes somente em 1856, 3 anos após. Então, os dois tomaram assento no mesmo dia. O Neto Machado era simplesmente o irmão do padrasto da Maria Cândida de Lacerda Prego, pai da segunda esposa do Dr. Bezerra de Menezes, ou seja, ele era tio da segunda futura esposa do Dr. Bezerra de Menezes. Então, toda a família, inclusive a jovem Maria Cândida, foram para essa festa que ocorreu no dia 1º de junho. Então, supomos que foi ali que se deu esse primeiro encontro, né, que os dois devem ter se encontrado naquela festa especial, e de lá para cá, né, de lá para cá, porque mesmo ela tem desencarnado antes dele, nunca mais se separaram. Então, é uma suposição que nós fazemos, né, desse encontro, que as circunstâncias possibilitaram que fosse no momento, tanto para ele quanto para o irmão, que tinha esse parentesco com a primeira companheira, pudessem ali ensejar esse encontro de almas afins que vêm caminhando aí certamente ao longo de várias existências. Luciano, o ano de 1857, Bezerra de Menezes foi bafejado por boas vibrações. Né? Nasce a doutrina, que seria o ideal da vida dele, e a chegada do seu primeiro amor. Né? Que ano na vida de Bezerra de Menezes? A gente pode dizer, Luciano, que nesse momento, no bom sentido, o Bezerra de Menezes ficou perturbado, não é, Luciano? A doce obsessão do amor, quando olhou os olhos daquela jovenzinha, pelo amor de Deus. Mas, Luciano, vamos lá, minha pergunta derradeira para você. Não é? Luciano, a Casa Assombrada
que você já disse aqui que essa obra deveria ter o nome original, A Casa Mal Assombrada, né? Tem o primeiro beijo de dois personagens, né? Alzira e Leopoldo Dantas, o médico, doutor Leopoldo Dantas, né? Mas, Luciano, Bezerra e Dona Maria Cândida de Lacerda Prego, vai chegar o momento de dar aquele primeiro beijo, né? Quer dizer que o pesquisador foi cascavilhar até isso, Luciano, né? Você tem algo a nos dizer sobre esse primeiro beijo e o que tem a ver com esse beijo da Alzira e do Leopoldo Dantas? Bruno, não tem como você não perceber o que o Dr. Bezerra faz. Isso era comum demais, como nós dissemos. Citamos outro romance, nós pensamos trechos desse romance que nunca foi publicado, ainda hoje, e não sabemos se vai ser, continua lá no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira, mas o Casa Mal Assombrada, que hoje é publicado com o título de Casa Assombrada, ele é, entre os romances do Dr. Bezerra de Menezes, aquele que apresenta mais elementos autobiográficos, em que ele se representa através desse médico pernambucano, o doutor Leopoldo Dantas, e a Alzira é simplesmente a idade, a maneira como ele a descreve fisicamente, é a mesma Maria Cândida. Nós conseguimos fotografias raríssimas dela, colocamos no livro, era uma morena, bela, olhos negros, cabelos negros, baixinha, né? Porque ele tinha 1,65 m, ela devia ter 1,58 m, 1,56 m, e uma mulher encantadora, né? E que mesmo muito jovem à época, o mais interessante é que ele vai descrever as suas características físicas, que bate perfeitamente com a esposa, né? E vai falar do primeiro beijo, a emoção do primeiro beijo, né? Você parece que está assistindo aquela cena da novela a Moreninha, né? Do grande amigo dele, o doutor Macedinho, né? O grande escritor, aqui Manuel de Macedo, que era colega do Dr. Bezerra de Menezes. Ele chamava de Macedinho, porque também era como ele, baixinho, pequenininho. E então parece que você está lendo uma cena daquela, ela fica ruborizada, o coração dele bate descompassadamente, ele descreve com nuances encantadoras essa cena, está transcrita no nosso trabalho. Então é algo que o historiador foi sim, tentar captar esse momento, essa emoção, né, para que ficasse registrado para a posteridade essa cena desse amor sincero, desse amor verdadeiro, desse amor puro, que foi, infelizmente, como nós sabemos, já comentamos em outra oportunidade, interrompida abruptamente, porque ela desencarna pouco tempo após de casar-se, em 1863, no mês de março, com apenas 19 aninhos, deixando-a, no entanto, com dois filhinhos, os filhos do primeiro casamento, o primogênito homônimo, Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, e o segundo filho, o primeiro nascido em 1860 e o segundo em 1862, quando a mãe desencarna, ele estava com um aninho, o Antônio Bezerra de Menezes. Os dois, aliás, puxaram o pai fisionomicamente, porque apresentavam olhos verdes. A mãe tinha os olhos negros. Então, ele vai registrar exatamente esse encontro. E é algo assim que nos toca o coração. E há uma outra curiosidade, é que ele descreve que, embora a jovem tivesse 14 anos, ela se comportava, e foi isso certamente que o encantou, como uma mulher madura. Não tinha conversas frívolas, era uma menina muito recatada, dedicada aos estudos e à leitura da própria Bíblia, era uma jovem muito compenetrada, que se vestia com simplicidade. Quer dizer, você percebe que o Dr. Bezerra de Menezes gostava disso. Então, foi exatamente pelo comportamento dela que ele mudou, como dissemos anteriormente, seu projeto de vida de se dedicar exclusivamente à medicina e resolveu pensar na possibilidade de constituir família, e com ela veio a se casar, veja bem, conheceu em 1857, ela nesse tempo morava na freguesia de São Cristóvão, onde ele também morava, veja o nome da rua, né? Rua Santo Antônio, né? Quer dizer, conheceu a jovem no dia 1º de junho, é só coincidência do destino, mas no mês de Santo Antônio, né? Que é de 13 de junho, doutor Bezerra de Menezes, portanto, tinha Antônio na família, já falamos na outra oportunidade, tinha um vínculo genealógico com Antônio de Pádua, e os dois vão se casar
no ano seguinte, já no ano seguinte, ela com 15 anos, ele com 27, no dia 6 de novembro de 1858. Meu amigo, você falando aí, Luciano, eu comecei a me lembrar. Não existia ainda nem a biografia, viu? Existia para Luciano, não para a gente, né? Luciano, lá atrás, há 3 anos atrás, sei lá, eu te fiz essa pergunta na minha curiosidade. Luciano, quem será que o doutor Bezerra amou mais, já? A primeira esposa ou a segunda esposa? Parece, eu estou puxando pela memória, que você disse uma coisa assim, que o grande amor platônico da vida de Bezerra teria sido a sogra, Luciano. Isso mesmo? Foi uma brincadeira que nós fizemos, Bruno, e o doutor Bezerra certamente que já nos perdoou por isso, deve até ter rido conosco, e ele vai se consorciar novamente com a irmã materna da primeira, a Cândida Augusta, em 1865, com quem vai viver até o final da existência, e tendo com ela mais 13 filhos, né? Além da filhinha adotada. E o fato é que eu fiquei pensando, matando, alguém me perguntou qual das duas esposas ele amou mais, né? Claro que o primeiro amor, nós já colocamos para você, foi, sem sombra de dúvidas, a Maria Cândida, que ele chamava de Mariquinhas. E a segunda esposa ele chamava de Dodoca. Ele põe apelido nas esposas também. Então eu fiquei pensando, foi a Mariquinhas ou foi a Dodoca? Aí a conclusão foi, como você disse, que não foi nem a primeira nem a segunda, mas a sogra, né? Dona Maria Cândida Machado, né? Porque ele mudou de esposas, né? Mas a sogra permaneceu a mesma, né? Que era a mãe das duas, né? Mas brincadeiras à parte, ele amava as três, claro que com amor diferente para a sogra, que era mais velha do que ele, apenas 10 anos, né? E que, além de sogra, ela desencarnou em 1878, era sua grande amiga, uma boa sogra. Luciano, você manda esse programa da gente até para a Suíça, seus amigos da Suíça, né? Que no Nordeste a gente diz uma coisa, né? Se você quer casar com a moça, olhe bem para a mamãe dela, né? Você está vendo ela no futuro, né? Então faz Total. sentido isso. Luciano, que delícia de programa, meu amigo. Tudo em Bezerra é lindo, né? Tudo em Bezerra é puro. E até as brincadeiras, Luciano. Claro que doutor Bezerra perdoa, não é? Meu amigão, a prece é contigo, a prece final. Amoroso Jesus, chegamos ao final do nosso encontro. Sempre, Senhor, envolvidos nesse clima de alegria, de paz, e, sobretudo, pela oportunidade, Senhor, que nos concede de podermos falar do Dr. Bezerra de Menezes, levando um pouco da sua vida, que se constitui numa mensagem exemplar de dedicação ao bem, ao próximo, para que nós nos sintamos cada vez mais também dispostos a seguir seus passos, para que assim possamos nos enveredar pelas trilhas do bem, do amor e da fraternidade. Abençoa todos quantos, neste instante, Senhor, estão ligados a esta reunião dominical, semanal, permitindo assim que cada um possa colher os benefícios que um encontro dessa natureza propicia a todos nós. Guarda-nos na tua paz, Senhor, hoje e sempre. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, próximo domingo, 20 horas, eu e Luciano aqui no programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. O programa de hoje é dedicado a você, mamãe. Te amo. Para a semana, um ano de ausência física tua, mas o amor só faz crescer. E, Luciano Klein, me permita, viu? Com a cara lavada, você falou no primeiro beijo aí, doutor Bezerra, eu tenho que homenagear uma espectadora assídua sua, todo domingo, porque no dia 1 de janeiro do longínquo 1986, na virada do ano, da madrugada do dia 31 para o dia 1, essa jovem chamada Ceissa me deu um beijo e eu também a beijei, e a partir daí eu segurei a mão dela para nunca mais largá-la, não é? E ela é a mãe das minhas duas filhas,
Cecinha, te amo, e o nosso beijo está pirografado aqui. Foi tão bom quanto esse do Bezerra de Menezes, viu? Luciano Clay, desculpa aí esse momento romântico meu, viu? Doutor Bezerra fazendo escola com o filho do coração, né? Amigão, beijão. Paz e bem. Outro querido, para nós.